Mateus 18, 21, que diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado, Jesus continua dizendo, né? Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 70 milhões de moedas. A tua Bíblia pode estar como denários, né? Aqui, essa versão minha, ele já converte aqui o valor, tá? Então, no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, uma vez que o homem não tinha como pagar. O Senhor ordenou que ele, sua esposa, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Até aí. Amém? É um texto que com certeza você já ouviu, né? É um texto que já é muito pregado, mas eu quero aqui tentar desmiuçar esse texto, né, nas suas entrelinhas, para que você se beneficie hoje, né, dessa palavra. Eu não sei se você tem isso no teu coração, mas a palavra de Deus é um benefício maravilhoso que o Senhor nos deu. A palavra de Deus é para o nosso benefício. Ainda ontem eu conversava com a minha esposa, né? Conversava com a Adri, e é tão difícil, né, a vida do ser humano, né? Diferente, por exemplo, de um equipamento eletrônico que quando você compra, vem um manual junto, e para você utilizar aquele produto, basta você olhar o manual, você aprender como que funciona esse produto. E quando nós nascemos, nós não nascemos com um manual, né? A vida não nos dá um manual para como que funciona, né, o ser humano. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta. Depois que nós aprendemos a ler, depois que nós aprendemos a interpretar, depois que nós aprendemos e conhecemos a Deus, nós temos a palavra de Deus que vai dar esse balizamento, que vai dar essa orientação para nós, né, para as questões das nossas vidas. Mas se nós não recorrermos à palavra de Deus, se nós não formos até a palavra de Deus e procurarmos, né, esse balizamento, essa orientação, nós vamos por muitas vezes passarmos por situações difíceis, né? Eu digo assim que é muito difícil, muitas coisas difíceis, por falta da própria orientação, por falta da própria da forma certa de agir. Então, eu quero
desde já, pedir para você fazer com que essas palavras do Senhor Jesus venha balizar o teu coração, venha direcionar o teu coração nessa manhã. Que não seja mais uma vez que você está aí com o celular na mão, o computador, a televisão da tua casa, assistindo uma palavra, sabe, mas que isso não vai levar você para lugar nenhum. Não, mas que você venha pedir para Deus conduzir o teu coração, conduzir a tua vida a esta palavra. Porque aí sim você será transformado por ela, aí sim você será renovado e restaurado por esta palavra. Como eu já disse, o título dessa mensagem é um coração renovado através do perdão. Quantas pessoas aí vivem amargas, vivem de forma, sabe, triste? Por quê? Porque ainda não entendeu a questão do perdão, não sabe lidar com o perdão. Eu quero nesta manhã dividir com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, para que você venha experimentar isso hoje na sua vida. Tá bom? Então vamos lá, Mateus 18, 21 nós lemos aqui. Eu quero passar aqui de novo esse primeiro versículo, é o versículo 21, quando Pedro então chega à conclusão e faz uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar alguém, Senhor? Alguém que pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Pedro está fazendo aqui menção da lei, e Jesus agora vem e traz uma nova orientação para Pedro. Pedro então se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar alguém que pecou contra mim? 7 vezes? Aí Jesus vem e responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então ele está falando assim: o seu conceito de perdão está errado, Pedro. O seu entendimento de relação está errado. Eu creio que Jesus está indo muito além da questão do perdão aqui. Jesus está indo muito além da questão, sabe, simplesmente falar de eu tenho mágoa de alguém, eu tenho rancor de alguém, ou alguém tem uma dívida comigo e essa pessoa não me pagou a dívida que tem comigo. Jesus está indo muito além disso. Jesus está dizendo aqui entre linhas, eu creio, que o que nós temos que reproduzir nas nossas vidas é um estilo de vida. Jesus está indo muito além desse conceito de que nós temos aqui: puxa vida, eu tenho que perdoar de novo essa pessoa, puxa vida, esse cara não sei o que. Jesus está falando assim: vocês não entenderam ainda, Pedro, você não entendeu ainda que o meio que você está enxertado, que você está ligado agora, é um meio gracioso. Você está vivendo em um universo a partir deste momento, onde você não tem que contabilizar quantas vezes você vai ter que perdoar o irmão, mas a sua vida tem que ser uma vida de constante perdão. Entende isso? Não é de novo tem que perdoar? Sim, de novo você vai ter que perdoar. De novo vou ter que amar? Sim, de novo você vai ter que amar. Por quê? Porque não iremos contar quantas vezes, não existe uma matemática aqui, não é? Jesus não está falando de matemática, de exatas aqui, Jesus está falando de condição de coração, da inclinação do coração. Se realmente você entendeu o que é o Evangelho, se realmente você entende, compreende o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus fala o seguinte: não, Pedro, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí Jesus já vai emenda uma máxima. Jesus já emenda aqui uma parábola para fazer aquele camarada compreender o que ele está dizendo. Então Jesus aqui no versículo 23, Jesus aqui ele inicia a parábola dizendo o seguinte: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. Então Jesus já pega agora aquele gancho da dúvida do coração de Pedro, de quantas vezes ele tinha que perdoar, e Jesus já começa falando o seguinte: Pedro, no reino dos céus, ou seja, o reino dos céus,
ele é comparado, ele pode ser comparado a um senhor que decidiu colocar as contas em dia. Ele reúne todos ali os seus credores, todos os seus servos, e um dos seus servos, né, no versículo 24, agora ele fala: no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Antes de eu continuar aqui, deixa eu trazer uma questão aqui ainda no versículo 23, para a gente não perder isso aqui, senão depois eu passo direto e depois eu não lembro. O reino dos céus, Jesus faz uma comparação que o reino dos céus ele pode ser comparado, né, com um senhor que decidiu fazer com que passasse a régua. Vamos fechar as contas, vamos fazer o seguinte, vamos contabilizar aqui qual que é a dívida. Jesus está dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, ele pode ser comparado com um acerto de contas, onde o Senhor ele manda calcular o débito, calcular a dívida de todos os seus credores, de todos aqueles ao qual o deviam. E quando ele chega aqui com um resultado, quando chega com um resultado diante desse Senhor, para o Senhor, e ele observa que a dívida que existe aqui, deste servo, é uma dívida impagável. É uma dívida que impossível o homem pagar. O camarada chegou a dever uma quantidade que, se ele vendesse a sua esposa, seus filhos, todos os seus bens, se ele vendesse absolutamente tudo, ele não conseguiria pagar a sua dívida. Vamos continuar lendo aqui agora. Versículo 23 ainda. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas, uma vez que o homem não tinha como pagar. O Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então, o homem aqui tenta, através da súplica, através aqui de um ato de humilhação, e ele pede para que Deus, ou para que o Senhor aqui no caso, tenha paciência com ele, e ele faz uma promessa que iria pagar tudo. Daí o Senhor, no versículo 27, que é um Senhor compassivo, que é um Senhor cheio de compaixão. Então o texto aqui diz no versículo 27, o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, Jesus está dizendo aqui para Pedro e para os seus discípulos que eles devem reconhecer, eles devem saber que que o reino de Deus, que o reino dos céus, ele não admite, no reino de Deus não pode existir esse sentimento de que eu estou fazendo um favor para alguém, que eu estou fazendo algo sabe, algo, sabe, que custa muito para mim perdoar, amar, me relacionar, dar segunda chance, como se eu estivesse fazendo um favor, sabe, demasiado para alguém, uma vez que eu recebi um favor que eu jamais teria capacidade, possibilidade de pagar. Eu recebi este perdão, eu recebi este favor da parte de Deus, e isso tem que trazer para mim, sabe, um senso de justiça. Eu tenho que entender que eu fui perdoado de uma forma e que qualquer tipo de situação que eu venha entrar na minha vida, qualquer tipo de gente que venha me causar algum dano, não vai ser comparado, não pode ser comparado com o dano que eu tinha na minha vida, que eu causei, sabe, que flui da minha vida e que Jesus me perdoou. O que
está acontecendo aqui, Jesus está aqui trazendo uma comparação, Jesus está trazendo aqui uma ideia de que nós temos que entender o peso do nosso pecado, o peso da dívida que existia entre nós e Deus, e Ele nos perdoou. Vamos ver aqui, ó. Vou continuar o texto aqui, daqui a pouco já vou aplicar todos esses versos aqui de uma vez. Bom, versículo 28 fala: no entanto, esse camarada, quando o servo saiu da sua presença, esse camarada que acabou de ser perdoado uma dívida impagável, ele foi procurar outro servo que trabalhava com ele. E esse servo também devia 100 moedas de prata. Vamos lá. Ele foi perdoado uma dívida que ele tinha de quanto que era a dívida? 60 milhões de moedas. É isso? 60 milhões de moedas. E tinha um camarada que devia para ele 100 moedinhas de prata. Você sabe o que esse cara fez? Quando ele saiu da presença do seu Senhor, daquele que havia perdoado a sua dívida, ele foi diretamente procurar aquele camarada que devia para ele 100 moedas de prata. E ele encontrou esse camarada, no versículo 28 fala, ele agarrou o cara pelo pescoço e exigiu que o cara pagasse ele imediatamente. Versículo 29, o servo se curva diante dele e suplica: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. E esse camarada vira para ele e fala o seguinte: o credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago a dívida. Existia uma tradição naqueles dias de que o servo ou alguém que devia algum valor para o outro e não pagava a sua dívida, esse camarada era preso e era torturado. Tá? Não torturado até a morte, mas ele era torturado até que ele conseguisse uma forma de pagar a sua dívida. Então a pena que existia naqueles dias para os que não pagavam as suas dívidas era prisão e tortura. Ele sofria na pele, ele sofria na carne, né? Ele pagava com a sua própria na sua própria carne essa dívida, até que os parentes ou alguém conseguisse um valor para poder quitar a sua dívida. Isso vai fazer sentido no fim, para a gente entender o final desse texto, que também é muito mal interpretado. Eu já vi tanta besteira sendo falada a respeito desses últimos versos, tá? Então guarda isso aí na tua mente aí, tá? Existia essa cultura de que eles chegavam a torturar os seus devedores. E o gozado aqui no versículo 29 é que esse camarada, esse servo, as palavras que ele utiliza é a mesma que o camarada que está cobrando ele utiliza com o seu senhor, né? A diferença aqui está na resposta, a diferença aqui está a maneira, né, que este caso, o desfecho desse caso, que está aí, a questão está no desfecho, que ele não perdoa, ele não está disposto a esperar esse tempo, né? Que esse homem pediu para poder pagar a sua dívida, que era uma dívida pagável, que era uma dívida que se ele trabalhasse, se esforçasse, ele conseguiria pagar. Mas o versículo 31 fala que quando as pessoas, os outros servos, companheiros dele, viram isso, eles observaram o que estava acontecendo, o coração dessas pessoas se entristeceram demais. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Eles pegaram e foram até esse Senhor que havia perdoado, né, a dívida desse camarada, que não estava querendo perdoar o seu colega. E então, versículo 32 fala que o Senhor manda chamar este homem cuja dívida dele tinha sido perdoada, né? E quando este homem chega diante do seu Senhor, o Senhor diz: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Então Jesus está dizendo o seguinte: eu perdoei a sua enorme dívida, e você é incapaz de perdoar essa pequena dívida que eu
outras palavras, você não entendeu absolutamente nada. O seu coração é um coração ganancioso, o seu coração é um coração apático, o seu coração é um coração diferente do meu. A sua postura é uma postura de quem não pertence a esse reino, quem não entendeu como as coisas funcionam nesse reino. Porque neste reino, ao qual eu sou o Senhor, eu sou o Rei, existe misericórdia. E já no seu mundo, no seu reino, na sua vida, não existe misericórdia. O que está acontecendo é, você quer se beneficiar dos favores do Rei, você quer se beneficiar dos prazeres deste reino, só que você não quer colocar para dentro da sua vida, você não quer fazer com que exale da sua vida os atributos desse reino. É uma chamada de atenção aqui, é um puxão de orelha, é um tapa na cara, porque nós queremos as bênçãos de Deus, só que as bênçãos de Deus nós queremos só para nós. Quando nós recebemos o favor de Deus, não existe o prazer nas nossas vidas de fazer com que outras pessoas também possam experimentar deste favor. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos negligenciando, o reino de Deus. Nós estamos negligenciando, a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu digo que isso é muito mais do que questão de financeira, de matemática, é verdade. O que Jesus está ensinando aqui também é que todas as bênçãos, todos os favores que nós recebemos de Deus, nós temos que ter prazer de fazer com que outras pessoas também recebam isso. Nós recebemos cura para as nossas vidas, nós recebemos favores de Deus, só que nós temos problemas de dividir isso com pessoas ou fazer com que pessoas também recebam isso. Existem pessoas presas nas mesmas prisões que nós já estivemos. Existem pessoas doentes com as mesmas enfermidades que nós já fomos curados. E pessoas chegam até nós muitas vezes e nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer com que essas pessoas venham merecer ou pagar a dívida delas de uma outra forma. E Jesus está dizendo o seguinte aqui, que a forma que Ele traz cura é uma forma totalmente graciosa, é uma forma totalmente gratuita. Nós não devemos cobrar para poder fazer aquilo que Jesus ou que Deus fez para nós de graça. E faço menção aqui, o texto fala que aquilo que nós recebemos de graça também nós temos que oferecer. Não é assim? Por isso que eu não concordo com muitas ideologias aí, que está sendo pregado, está sendo discutido, está sendo pessoas que perdem as suas vidas, tempo da sua vida para poder lutar por essas ideologias idiotas, ao qual elas querem, tantos favores para a vida delas, mas para os outros ela quer que o outro se lasque. Ela quer liberdade para o clã dela, ela quer liberdade para o grupo, nicho de pessoas a qual ela pertence, mas isso é na base do custe o que custar. Se pessoas tiverem que perder as suas vidas, por isso que percam. Um tempo atrás eu lembro que eu ouvi aí um militante dizendo o seguinte, que o prazer dele deveria ser acabar com as igrejas, porque as igrejas que pregam essa coisa da moral, essa coisa, dos princípios, que existe uma ética no reino de Deus, existe princípios no reino de Deus. E esse camarada dizendo o seguinte, nem que eu tenha que pegar em armas, ele disse isso, nem que eu tenha que pegar em armas, mas isso vai acontecer. Você entende? Para ele conseguir a liberdade que ele pensa que é correto, para ele alcançar a liberdade que ele tem, que ele quer, na verdade, que ele não tem, mas que ele quer, para ele alcançar o objetivo dele, ele fere todos os princípios, todos os valores, ele fere a liberdade do outro. Então, a liberdade que Cristo dá é diferente dessa liberdade que os militantes têm buscado. A liberdade que Cristo dá é: eu estou dando algo de graça para você, e de graça também você vai oferecer para os outros.
para todos aqueles que se aproximam de você. Então, no caso aqui, estamos falando de perdão. Estamos falando aqui de graça. E eu observo que desde o início existe uma mensagem aqui para os nossos corações. Que o que ele está dizendo que manifestar o reino de Deus, manifestar este reino ao qual Deus é o Senhor, é Rei, é fazer com que o perdão faça parte do nosso modus operandi. Ou seja, o perdão deve fazer parte, sabe, das nossas reações. O perdão deve fluir naturalmente das nossas vidas, para que o reino de Deus se manifeste através das nossas vidas. O perdão deve ser algo que flui naturalmente das nossas vidas. É isso que ele diz lá no início. Que o reino dos céus pode ser comparado a um Senhor que decidiu colocar em dia todas as contas dos seus servos que lhe deviam. E quando ele resolve colocar a conta em dia, ele resolve também, ele está disposto a perdoar a dívida dessas pessoas. Jesus não, ou o rei aqui em questão, não quer simplesmente jogar na sua cara, lançar na tua face as suas dívidas, os seus pecados, os seus débitos com ele. Mas ele oferece perdão. Ele oferece o que nós chamamos, de anulação de dívida. Ele nos oferece, esse algo precioso que rasga a cédula de dívida que existia entre nós e ele e fala: você está perdoado. Já não existe mais dívida entre nós, porque eu pago a sua dívida, que é que nós chamamos de justificação. Nós somos justificados pela fé. É graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. Tá? Então, é muito interessante nós analisarmos isso e entendermos que manifestar o reino de Deus também fazer com que o perdão faça parte, do nosso modus operandi, da maneira que nós trabalhamos, que nós vivemos, que nós reagimos às nossas situações. Perdão não deve ser na sua vida o último recurso. Tá bom, vou ter que perdoar. Não, tem que ser algo natural. Enquanto isso não for natural na tua vida, você precisa pedir para que Deus venha manifestar de maneira verdadeira o reino dele na sua vida. Amém? Então você precisa aprender mais sobre o reino de Deus. Você precisa praticar mais, as bênçãos, as formas, as multiformas que Deus trata as coisas dentro do seu reino. E o interessante de nós falarmos sobre o reino de Deus, já preguei sobre isso também, é que o reino não é nosso, o reino é dele. Então a vontade que tem que ser feita dentro deste reino é a vontade do rei e não a nossa. O problema, sabe qual é? Que nós queremos agir da nossa maneira dentro do reino dele. Só que a Bíblia diz que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Se você pertence ao reino de Deus, a vontade que tem que ser feita é a dele, não a sua. Entende isso? Uma vez que você faz parte de um reino onde tem um Deus que é rei e reina, não é mais a minha vontade, a sua vontade, agora é a vontade dele que nós temos que fazer. Você consegue entender isso? Se faz necessário tomarmos nota, a situação que eu percebo aqui, nós temos que tomar nota aqui das nossas dívidas, dos nossos pecados. Se faz necessário nós entendermos que esses pecados, eles criaram metástase por toda a nossa vida, por todo o nosso ser, por todo o nosso corpo. Eu estava vendo o significado de metástase. É muito utilizada essa palavra quando o câncer ele se prolifera, ele sai invadindo por todo o corpo do ser humano, do infectado ali pelo câncer. E eu percebi que essa metástase é dada pela corrente sanguínea, na tradução ali na explicação dessa palavra metástase, é que
essa doença ou esse câncer, ele começa a invadir os outros membros, ele começa a invadir os órgãos através da corrente sanguínea. Eu quero dizer para você que o pecado é exatamente igual. O pecado nas nossas vidas, ele invadiu, quando entrou nas nossas vidas, ele invade toda a nossa vida. O pecado, ele toma conta de tudo. Toda parte das nossas vidas é contaminada por este pecado. Mas muitas vezes parece que não. Parece que não, eu tenho, sabe, eu tenho uma dificuldade em alguma área da minha vida, mas só isso aqui só. Mentira. O pecado, quando ele entra na vida do ser humano, ele estraga, ele faz um estrago terrível. Terrível. É que nós diminuímos isso. E sabe o que acontece? Quando nós diminuímos o tamanho do pecado, a Bíblia diz que o pecado ele gera morte, te leva da morte. Mas nós diminuímos isso. E quando nós diminuímos o tamanho do nosso pecado, nós diminuímos também o tamanho do perdão. Quando nós diminuímos o tamanho do pecado, da ofensa, da dívida, nós diminuímos o tamanho do perdão, da graça, do favor que Deus fez. Entende? Então você tem que tomar cuidado quando você diminui, né, a dívida que você tinha com Deus. Quando nós deveríamos olhar para dentro de nós e enxergarmos que tamanha devassidão o pecado criou dentro dos nossos corações. Ele devastou tudo, ele corrompeu tudo. Ele desvirtuou os nossos pensamentos. Ele tornou os nossos olhos maus. Ele tornou o nosso coração um coração duro. Ele tornou os nossos pés vacilantes. Ele nos tornou incrédulos. O pecado faz isso. E a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, mesmo assim Ele perdoa os nossos pecados. E então Ele nos traz cura. Mas é necessário nós tomarmos nota das nossas dívidas e dos nossos pecados. É necessário nós reconhecermos o tamanho da desgraça que o pecado trouxe para as nossas vidas. E o texto ensina a gente que essa dívida era uma dívida impagável. É uma dívida que nós não temos condição de pagar de maneira natural, de maneira exclusiva, de maneira pessoal. É impossível. Não tem como o camarada pagar essa dívida. Mas existe um sentimento de que essa dívida não é tão grande. Por muitas vezes nas nossas vidas, parece que era uma dívida que não é tão grande assim. Muitas vezes nós levamos esse pensamento de que nós não éramos tão miseráveis assim. Nós olhamos uma pessoa que nós enxergamos e lacramos, né? Esse é um miserável, esse é um pecador, esse é isso, esse é aquilo. E automaticamente nós nos colocamos acima dessas pessoas, nós nos colocamos como se nós fôssemos melhores do que essas pessoas. E o que Jesus está nos ensinando aqui através dessa parábola não, a sua dívida era uma dívida impagável. O apóstolo Paulo chega a se colocar como o maior dos miseráveis. Ele não se coloca como o maior dos apóstolos. Ele não se coloca como o camarada que mais escreveu livros, cartas, epístolas no Novo Testamento. Não. Ele se coloca como o maior, ele entendeu, ele se coloca como o maior dos miseráveis. E é isso que a palavra de Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer fazer primeiro você reconhecer o tamanho da sua miséria, o tamanho da sua dívida para com Deus. A dívida que existia, se você já tem Jesus como Senhor da tua vida. A dívida que existia, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, a dívida que ainda existe na tua vida. Jesus quer pagar essa dívida sua. Jesus quer tirar de você, tirar da sua vida esse fardo, esse peso. Amém?
quer te libertar, tirar esse peso das suas costas hoje. Sabe para quê? Para você ser o cara mais leve do mundo, para você ser o cara mais tranquilo do mundo. Não. Ele quer fazer isso de você para que você faça isso para outras pessoas. Tem uma lógica no reino de Deus. Aquilo que Deus faz em nossas vidas, Ele quer que outras pessoas recebam através das nossas vidas. O reino de Deus, ele faz isso. Ele age em nós para poder depois agir através de nós. Se o reino de Deus não age na sua vida, como que você quer que o reino de Deus age através da sua vida? É uma contradição gigantesca. Nós temos que nos atentar a respeito disso. Então essa dívida impagável nos faz parecer ser uma dívida qualquer, mas não é. É uma dívida impagável. Nós devíamos e devíamos muito. Era uma dívida impagável. Mas o texto, a Bíblia Sagrada diz que o nosso rei pagou essa dívida. O Senhor pagou essa dívida. Que bênção, não é? Não é maravilhoso nós sabermos disso? Sabemos que nós estamos livres do peso dessa dívida. Já pensou você poder andar tranquilamente agora, que ninguém vai te cobrar pelo que você... Pior coisa é você sair com um sentimento de débito, gente. Sei que se você já deveu alguém em sua vida, acho que não, né? Eu acho que sim. Você anda na rua e o cara tá lá na esquina que você deve, o que você faz? Você atravessa para o outro lado, fira a cara, fala, não, eu não. É o cara parecido comigo que está aqui. A pior coisa que tem é você dever e não conseguir pagar. A pior coisa que tem é você dever alguém e você não ter condição de pagar. Você entende que é uma prisão isso? É você viver em fuga. Quando você deve, você vive em fuga, você vive fugindo. E Jesus está dizendo para você, você não precisa fugir mais. Você pode erguer a tua cabeça porque eu perdoo a tua dívida. Você não precisa ter mais vergonha de mim. Você não precisa mais agora se relacionar comigo com vergonha, se escondendo, por causa dos seus pecados, por causa, sabe, da dívida que existia. Porque a dívida que era sua, eu coloco sobre os meus ombros, Jesus disse. Jesus diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer alívio. Jesus fala para mim, coloca os teus fardos sobre mim, que eu vou carregar o teu fardo, que é pesado, e eu vou colocar sobre ti um fardo leve. Amém? Mas essa mensagem seria incompleta se nós parássemos por aqui. Por que nós, sabendo disso, nós temos dificuldade de tornar a vida de outras pessoas mais leve? Por que nós temos dificuldade de carregar o fardo, às vezes, de alguma pessoa, de alguém, ajudar alguém, de contribuir com essa pessoa para que essa pessoa tenha uma vida mais leve? O evangelho não pode ser só um evangelho ortodoxo. A vida cristã não pode ser simplesmente uma vida ortodoxa. Mas nós temos que caminhar por um caminho de ortopraxia também, de prática da palavra de Deus. Não adianta você conhecer a palavra de Deus e você não praticar esta palavra. Não adianta você saber dos favores que o rei faz por você e você é incapaz de estender a mão para o seu próximo, de perdoar o teu próximo, de amar o teu próximo, de liberar o teu próximo. Amém? Então, não adianta nós falar, nossa, que bênção, nós estamos livres do peso dessa dívida. A pergunta que eu faço para você hoje é, existe gratidão no seu coração quanto a este ato maravilhoso que Jesus fez por você? Existe gratidão no teu coração? Você é feliz por isso? O fato de você saber isso, que Ele pagou a tua dívida, que Ele quer fazer você uma pessoa livre, que Ele fez de você uma pessoa livre na presença dEle, isso muda alguma coisa dentro da sua consciência, dentro da tua vida? Porque se isso não mudar a forma de você viver, você não compreendeu essa palavra. Você já ouviu várias vezes esse texto, mas você não compreendeu o texto.
Eu resumi aqui 3 verdades que nós não podemos deixar passar despercebido nessa parábola, né? Que eu já falei aqui, eu quero pontuar só para você guardar e para você ticar aí, tá? Para você anotar aí na tua Bíblia, faz igual a Daiane, faz um post-it e cola no quarto, no pé da cama lá, que ela fala que faz isso, né? Coloca lá para ela poder meditar. Então você vai fazer isso também. Escreve aí, ó. Primeiro ponto, primeira verdade que nós não podemos ignorar. Nós precisamos reconhecer nosso estado original de pecador e que nós nunca conseguiríamos pagar esta dívida. Nós somos incapazes de pagar essa dívida. Primeira coisa, você precisa reconhecer, sabe, que você é incapaz de pagar esta dívida, que você seria incapaz de pagar, de quitar essa dívida. A dívida que você tinha com Deus é uma dívida impagável. Primeira coisa, você precisa saber disso, porque quando você tiver que fazer isso, você vai ter experiência. Vai dizer, puxa vida, não é difícil eu perdoar o camarada porque eu fui perdoado. Eu devia muito mais. Sabe qual é a dificuldade do perdão, da liberação do perdão? É quando o camarada ele se esquece ou ele desconhece o quanto ele já deveu. Sabe é muito claro isso para mim. Quem tem dificuldade de perdoar é quem tem dificuldade de compreender o tamanho, sabe, da sujeira que já cometeu lá atrás. Às vezes existem os pais, né, os pais mesmo que agem com os filhos como se fossem retardados. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você direitinho. Na sua infância você tocou o terror. Você namorou, você fez isso, fez aquilo. Você virou o mundo ponta cabeça. Aí o teu filho pisa na bola. Você quer matar o teu filho porque... Não, filho, peraí, querido. O teu filho é ser humano como você. Você não deve tratar os erros, o pecado dos teus filhos como algo natural, não. Não é algo natural. Você tem que corrigir o teu filho, tem que ensinar o teu filho. Ok, é isso aí. Mas você não deve tratar isso como se fosse uma coisa do mundo. Você deve usar a sua inteligência, a sua coerência. Na idade, minha filha tem 11 anos, fazer 12 anos. Com 12 anos só Jesus sabe que, né? E os meus irmãos sabem o que a gente já aprontava com essa idade. Eu tenho uma filha boazinha, uma filha obediente, eu dou glória a Deus por isso. Quando minha filha erra, eu tenho que levar em conta isso e falar, peraí, ela é um ser humano. Eu tenho que corrigir, tenho que orientar, mas eu não tenho que tratar como se fosse uma coisa de outro mundo. Então acorda aí para a vida em nome de Jesus, tá? E outras coisas mais, que às vezes nós empurramos as nossas vidas como se fosse algo, sabe, terrível, algo que acabou o meu mundo. Não acabou não, tá? Tem muita linha para queimar ainda aí, e você precisa ter maturidade, em nome de Jesus. Assim como Deus perdoou você precisa perdoar. Assim como Deus amou você precisa amar. Assim como Deus tem paciência com você precisa ter paciência com os outros também. Aí, ó, meu irmão está dizendo para mim aqui que ele só aprontava um pouquinho. Ai, Chico, que bom que você está ouvindo aí, meu, que legal. Não é? Essa é uma fala minha, viu? Que eu tinha quando era pequeno. Que eu falava só, quando eu aprontava, não, foi só um pouquinho, só comi um pouquinho, tudo meu era um pouquinho. Entende? Então eu preciso entender que a miséria que existia na minha vida, existia porque Jesus agora ele preencheu alguém. Agora eu sou rico, né, em Cristo. Eu sou a pessoa mais bem sucedida do planeta porque eu tenho Cristo. E quem encontra Cristo, quem tem Cristo, tem tudo. Eu ministrei isso uns dias atrás sobre aquele que encontra Jesus como uma pérola de grande valor. Então eu posso dizer isso, que eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu tenho Cristo na minha vida. E está tudo certo. Se eu passar por momentos difíceis, está tudo certo. Ele está comigo. Você gosta de cantar aquele louvor que diz, né? Se eu passar pelas águas, eu não me afogarei. Se eu passar pelo fogo, não queimarei. Se o mar me submergir, a tua mão
beleza, maravilhoso isso, mas agora é hora de viver isso. Aí o irmão vem pedindo socorro, você vai e afunda a cabeça do irmão embaixo da água. Puxa vida, Deus, o Senhor me socorre, me tira, não deixa eu me afogar. Mas o irmão se afogando do meu lado e eu estou lá pisando na cabeça dele. Que ele morra. Está errado, isso não é evangelho, é um evangelho incompleto. Paulo chama isso de outro evangelho. Se alguém anunciar um evangelho diferente deste que eu vos ensino, considere anátema. É um outro evangelho, é uma outra história. Tá? Então, primeiro ponto, a primeira coisa, nós precisamos reconhecer, né, o quanto era grande a nossa dívida. Ok? Nós não tínhamos como pagar, impossível. Impossível. Então nós devemos reconhecer isso. Não tira isso da tua cabeça. Que a dívida que Deus perdoou sua, que Jesus te perdoou, que Jesus pagou, sabe, era muito grande e impagável. E Ele pagou. Ok? Guarda isso no teu coração. Segundo ponto. Jesus perdoou nossas dívidas. Já não somos mais chamados de devedores. Mas Jesus pagou com a sua própria vida, com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue. E foi pago um alto preço pela sua vida. Primeiro ponto, existia uma dívida impagável. Segundo ponto, Jesus pagou a sua dívida. Você não deve mais. Jesus já pagou aquilo que tinha que ser pago, que você não conseguia pagar, Jesus pagou. Está pago. Está feito. Ok? Primeiro ponto. Vou bater de novo aqui. Precisamos reconhecer que nós somos incapazes de pagar essa dívida. Segundo, Jesus pagou essas dívidas. Acabou? É isso? Agora não deve mais nada? Não, tem um terceiro ponto que você não pode deixar. A terceira, a terceira situação aqui que nós não podemos deixar passar despercebido. Que nós fomos chamados para imitar Jesus. Jesus está falando, o que Jesus fala na sua palavra para nós? Jesus fala o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós somos chamados para imitar Jesus. E aqui nessa parábola Jesus é o rei. E quem são os endividados? Que somos nós. Então nós aprendemos aqui que existia uma dívida impagável e Jesus pagou essa dívida. E agora nós temos que imitar a ação de Jesus. Nós temos que imitar o que Jesus fez. Então nós somos chamados para imitar Jesus. E nessa parábola aqui nós nos identificamos com aqueles que estavam cheios de dívida. E Jesus é aquele ao qual perdoa. E nós somos também muitas vezes aquele que não quer perdoar o outro, que recebeu o perdão, mas tem dificuldade de perdoar. Ok? Então, nosso terceiro ponto aqui, nós fomos chamados para imitar Jesus. E se nós entendermos, né, que Jesus aqui é o Rei que perdoa as nossas dívidas, que perdoa os nossos pecados, que nós tínhamos um pecado, né, imperdoável, que nós éramos incapazes de pagar por este pecado, por essa dívida, mas Jesus nos perdoou. Se nós compreendermos esses dois primeiros pontos, nós não teremos problemas para poder perdoar outras pessoas. Nós não encontraremos problemas para poder fazer com que a obra de Jesus seja vista através das nossas vidas. Nas nossas vidas, através das nossas vidas. Amém, gente? E eu quero concluir aqui essa mensagem dizendo para você que quando o perdão chega aí na sua vida, logo na sequência vem a cura. Quando o perdão chega, um fardo enorme é tirado dos nossos ombros. Quando o perdão chega, muitas questões que nós tínhamos nas nossas vidas são resolvidas, são equações que são resolvidas quando o perdão chega. Você sabia que existem ainda sentimentos dentro de você, sentimentos de cobrança, às vezes até coisas que você mesmo cobra, acusações que existem dentro de você? Sabe por quê? Porque falta você liberar perdão. E às vezes falta você liberar perdão para você mesmo. Como
que eu libero perdão para mim mesmo? É quando eu entendo que Jesus, Ele perdoa pecados. Quando eu entendo que Jesus, Ele pode perdoar os meus pecados, e Ele perdoa os meus pecados, esse peso, essa acusação, isso sai de mim. Isso é retirado. Jesus tira de mim esse sentimento. Entende isso? Então, nós temos que entender que quando nós não perdoamos, nós estamos... e o texto, ele é finalizado dessa forma, dizendo que... Vamos pegar aqui o último verso aqui do texto. Versículo 34. E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Tem gente que eu já ouvi falar, que tem gente que já pregou esse texto aqui, dizendo que aquele que não perdoa o seu irmão vai para o inferno, não vai ser salvo porque ele não perdoa o seu irmão. Não é isso que o texto está dizendo. Eu já contextualizei para vocês, disse para vocês que era uma prática daqueles dias, quando uma pessoa não pagava a sua dívida, ela era presa e torturada, até que ela pagasse a sua dívida. Então observa que o que está acontecendo é o seguinte aqui. Quero concluir aqui dizendo o seguinte, que quando nós não perdoamos, nós estamos lançando, nós estamos nos lançando às terríveis dores deste mundo. Nós estamos totalmente vulneráveis às mais terríveis consequências deste mundo. Nós estamos nos colocando como reféns da justiça desse mundo, ou da injustiça desse mundo. Quando eu não perdoo, eu semeio, eu planto injustiça. E o que eu vou colher? Injustiça, sofrimento. Então o perdão, ele faz bem para o outro e faz bem para mim. Porque quando eu lanço o perdão ao próximo, quando eu perdoo, quando eu ajo dessa forma, como Cristo agiu para comigo, quando eu ajo dessa forma, eu sou curado, eu sou transformado, eu produzo cura, e através da minha vida pessoas são transformadas. E eu posso ter a minha consciência em paz. Deus mexe na minha consciência. Deus quer mexer na tua consciência. Você sabia disso? Que Deus quer mexer na tua consciência. Deus quer tirar o peso da tua consciência. Mas isso só vai acontecer quando você liberar perdão no teu coração. Ou quando você receber o perdão de Deus. Eu quero falar para duas pessoas aqui hoje. Você que ainda se sente pesado, você que ainda se sente culpado, por todos os seus pecados, por todas as transgressões que você cometeu, por tantas coisas ruins que você fez na sua vida. Você que se sente culpado por isso, você que tem um peso com isso dentro da tua vida. Jesus chama você hoje, nessa manhã, para que você receba dele o perdão, para que você prove como é bom ser perdoado. Neste momento, Jesus não exige nada de você, simplesmente que você reconheça as suas dívidas, que você reconheça o peso dos seus pecados. Então você vai receber o perdão. Depois que você receber esse perdão, depois que você se sentir aliviado, perdoado, sabe o que vai acontecer dentro de você? Você vai falar assim: Senhor, não existe nada mais importante ou mais prazeroso do que me sentir perdoado pelo Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai desejar que pessoas também experimentem isso. Você vai desejar que pessoas também se sintam assim. Quando você vê alguém oprimido, opresso, fugindo de você porque está te devendo alguma coisa, você vai procurar essa pessoa e falar assim: querido, não precisa fugir de mim. Você não precisa correr de mim, não. Sabe, se liberte desse peso hoje. Por quê? Porque eu estive como você. Eu tinha uma dívida impagável, eu fui perdoado. Então, sinta-se perdoado também. Ok? É difícil às vezes, né? Você está esperando lá a pessoa vir até você. Você está esperando a pessoa se redimir da dívida que tem, da promessa que fez. Não sei o que é. Você sabe, coloca. Não espera, sabe, eu ter que falar o que é, não. Você já entendeu. O Espírito Santo aqui está levando você até a questão que você precisa resolver na tua vida. Tá bom?
falando, para que sabe, quem sabe aqui sai a palavra exata que você está esperando aí. Porque tem gente que é assim, né? Se falar tal palavra, é porque o Senhor está dizendo para você que é para você mesmo. Você que se sente perdoado por Deus, você que reconhece que Deus perdoou você, que Deus pagou a dívida que você não tinha como pagar, Jesus pagou com a sua própria vida. Ele está dizendo, libera também a outra pessoa, libera perdão também. Tira essa casca fora, deixa esse orgulho de lado, deixa de ser besta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para de ser idiota. Libera hoje dentro do teu coração aí. A minha mulher fica rindo, né? Que meu jeito de falar. Mas é assim mesmo, é direto. O negócio tem que ser direto. Sabe? Libera hoje em nome de Jesus o perdão aí. Libera a pessoa para a pessoa ser feliz. Libera a pessoa, dê a pessoa, sabe, o perdão que ela precisa para que ela venha ser feliz. Eu não sei se você está dependendo de alguma coisa, se tem algo no teu coração ainda para, sabe, dependendo de você se relacionar. Para de besteira e se relaciona. Ame. Sabe, permita-se ser amado. Em nome de Jesus. Porque foi assim que Deus fez. Foi assim que Jesus fez. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso. Que a cura que você pede para Deus vai vir só depois do perdão. Eu quero encerrar aqui com um texto que eu estava lendo ontem. Inclusive eu ia pegar ele e pregar ele hoje, mas eu quero concluir. Quero fazer o desfecho da minha mensagem em cima desse texto. É o texto ao qual tinha um homem muito enfermo. Esse homem tinha uma paralisia nas pernas, ele não andava. E esse homem, ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Esse homem estava impossibilitado de chegar até a presença de Jesus. E uma grande multidão na casa impossibilitava esse homem chegar até Jesus. A Bíblia conta que alguns amigos desse homem pegaram este homem, colocou ele numa maca e içaram esse homem até o telhado dessa casa. Eles suspenderam esse homem, destelharam a casa, tiraram ali a telha, não sei como que era feito naquele momento a telha, se era qual tipo de cobertura que era, mas destelharam aquela casa, tiraram a cobertura daquela casa e içaram, começaram a descer aquele homem por cima da casa para que aquele homem chegasse até Jesus. Porque é impossível aquele homem chegar até Jesus pelas vias normais, pela quantidade de pessoas que tinha e pela sua deficiência física. E Jesus, ele observa ali um estrondo, né, no teto daquela casa, ele olha, quando olha, o homem começa a descer sobre aquele telhado. E Jesus, ele olha para aqueles homens, descendo aquele homem paralítico até a presença de Jesus. E Jesus vira para aqueles homens e diz àqueles homens: a sua fé foi vista. Eu consegui enxergar a fé de vocês. Gente, isso me trouxe uma paranoia que ontem eu comecei aqui a viajar nessa palavra aqui. Eu até comentei com a Adri um pouquinho, eu comecei um pouquinho com ela aqui ontem. Falei, como é que Jesus ele enxerga a fé das pessoas? A fé é algo invisível. A fé é algo que nós não podemos ver. Simplesmente nós cremos, nós temos uma esperança viva, uma certeza, mas nós não vemos. E Jesus vira para aquele homem e fala: eu pude ver a fé de vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pude ver a fé de vocês. A fé daqueles homens pode ser vista através do amor, através, sabe, do sacrifício em fazer com que alguém esteja na presença de Cristo. A sua fé pode ser vista por Cristo, por Deus, primeiro porque Ele vê e sabe todas as coisas. Mas a sua fé também pode ser vista por Deus, por Cristo, quando existe o desejo dentro do teu coração que outras pessoas cheguem até Ele. Amém? E segunda coisa que eu quero extrair também nesse texto, para concluir a mensagem. A Bíblia diz para aquele homem, né? Os seus pecados estão perdoados. Aí, o que acontece? O que gera dentro daquela, dentro daquele povo ali?
acontece no meio daquele povo quando Jesus fala. Aquele homem foi porque era paralítico. E Jesus vira para ele e fala: os seus pecados foram perdoados. E aqueles homens, nos seus olhos, no seu coração, começou a gerar uma grande rebelião, uma grande insatisfação, dizendo: esse homem está blasfemando. Que quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus vira e diz: o que para vocês soaria mais interessante? Eu dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Ou toma a tua cama e anda? Pega a tua maca, sai da maca aí, pega ela e sai fora. Vai, anda, vaza. Sabe o que me traz aqui, a ideia que traz aqui? Que a ordem é exatamente essa que Jesus fez com aquele homem. Primeiro, Jesus perdoa os seus pecados. Primeiro, existe o perdão da parte de Deus. E logo na sequência vem a cura. Não existe cura antes do perdão. Primeiro vem o perdão e depois vem a cura. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração. Que você libere perdão, que você receba o perdão, para que você possa ser curado. Para que o teu casamento seja restaurado. Para que os teus sentimentos sejam restaurados. Para que a sua mente seja uma mente sadia. Você precisa perdoar, você precisa ser perdoado, você precisa entregar para o Senhor aquilo que aflige o teu coração. E o Senhor responde com perdão e com cura. Amém? Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, por essa palavra que falou muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao teu coração também. Leva a sério essa palavra. Sabe, não é algo que eu estou produzindo em mim mesmo. É algo que está saindo do coração de Deus para a tua vida. É poder de Deus para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus é cura para as nossas vidas. É transformação para a nossa mente. Deus quer trazer restauração para a tua mente. Deus quer que você prove. Deus quer que você prove. Que você receba este coração. Que você receba esse renovo no seu coração através desta palavra de perdão.